Oi pessoal, tô de volta, voltei! Ô, primeira coisa, desculpa, porque eu tava doente, tava de conjuntivite, né Júlia, né editor? E eu fiquei 2 semanas e meia, né Júlia? Sim. É, sem fazer nada, eu tive que ficar de repouso ainda. E assim, atendendo a um pedido que minha mãe, ela me sugeriu, né, um tema de vídeo. E vocês aí do outro lado da tela também podem sugerir temas para os próximos vídeos aqui do canal. É só vocês colocarem suas sugestões nos comentários e na caixa de comentários do Instagram, que a gente vai deixar aqui na tela para vocês. Júlia? Sim. O tema de hoje eu vou comentar a situação é, da guerra comercial entre China e Estados Unidos e toda aquela história do tarifácio envolvendo o resto do mundo, né, Júlia? Que está muito evidente, né? Então vamos tirar, né, um tempo para poder discutir sobre isso. E para isso nós temos a companhia um dos meus carinhos aqui. E a gente tá montando, né, Júlia? Um estúdio novo, né? Minha mãe tá ajudando nisso também, tá? Mas enquanto eu vou montando aqui as coisas, solta a vinheta aí, editor. Bom, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para vocês entenderem o que é essa guerra tarifária que está acontecendo no mundo, o que gerou essa guerra tarifária? O Donald Trump, esse sujeito aqui que vai aparecer a imagem dele aqui para vocês, ele tem uma política muito exilacionista. O que é uma política exilacionista? É você priorizar muito o seu povo, os seus produtos, né? Dizer que ele é sempre o melhor, né? E ignorar o resto do mundo. E qual a arma que os Estados Unidos tá usando, né Júlia? Para justificar esse isolamento do resto do mundo. É ele taxar, ele começar a taxar os produtos que entram e saem do seu território, né? Então, vamos pôr como exemplo o aço e o alumínio brasileiros. O principal parceiro comercial na América do Norte do Brasil é os Estados Unidos. Ele vende aço e alumínio. Ele taxou os produtos, né, aqui do Brasil, o aço e o alumínio em 10%. Isso gerou um sério desbalance, né, com relação a outros serviços nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas o que isso gera? Se você pegar um mapa dos Estados Unidos, vou pôr aqui para vocês, ele tem saída tanto para o Oceano Pacífico quanto para o Oceano Atlântico, né, Júlia? É que os Estados Unidos têm contato tanto com a Europa, tanto com a Europa quanto com o resto da América, do Sul, do Norte, da América Central, e também ele tem um frágil contato com a Ásia, né? E isso se deve muito à sua rede ferroviária. Eu fiz um vídeo, né, Júlia, explicando
o porquê que os Estados Unidos tem muito... explicando um pouco por que os Estados Unidos têm uma rede ferroviária muito desenvolvida, enquanto o Brasil perdeu sua rede ferroviária. Vai deixar aqui na descrição do vídeo, né, Júlia? Sim. Vamos pôr aqui para vocês dar uma olhada, que é um vídeo antigo, então não tem edição. É antes a Capitã Júlia entrar para a equipe aqui do canal, né, Júlia? Antes de você ser abençoado pelo Papa Luciano. Né? Então, se vocês olharem o mapa aqui, o mapa de ferrovias aqui dos Estados Unidos, vocês vão ver o seguinte, que os Estados Unidos, por cortarem todo o território, né, americano, né, a ferrovia cortar o território americano desde 1750, os Estados Unidos têm um grande escoamento de produtos, mas ele não é autossuficiente, tanto que ele tem muitos parceiros, né, Júlia? Tem muitos parceiros comerciais, e essas taxações acabam limitando a entrada de produtos, né, Júlia? Tanto a entrada e saída de produtos do território americano e a entrada de produtos americanos em outros países. Isso acaba gerando um grande desbalance comercial. E isso acaba, como o mundo todo hoje em dia é globalizado, com a questão da internet, né, Júlia? Redes sociais, né? Você que está aí do outro lado da Terra deve estar olhando aí e acompanhando meu raciocínio. Isso acaba gerando um grande desconforto, porque quando geralmente com a globalização se espera que o mundo, né, ande sempre no mesmo compasso. Tem sido assim desde muito tempo, porque os Estados Unidos foi o precursor da globalização, foi um dos precursores, porque foi lá que surgiu a internet, né, Júlia? A ARPANET, né, que era um início, né? Foi lá, né, que antes começou com um projeto militar, né? E aí foi espalhando, né? Eles começaram a espalhar domesticamente a internet a partir dos anos 90, né? E só chegou aqui no Brasil a partir dos anos 2000. Ou seja, a gente chegou atrasado no churrasco. Que coisa triste, né, Júlia? O Brasil chega atrasado em tudo quanto é lugar. Nossa Senhora. E isso acabou fazendo os Estados Unidos ser protagonista de muitas coisas, né, Júlia? Sim. A gente teve a queda do Muro de Berlim. Nós vamos pôr imagens aí para vocês, né, Júlia? A queda do Muro de Berlim. E também a gente teve protagonismo de uma Guerra Fria, né, Júlia? A gente teve a incidência da Guerra Fria, que foi a rivalidade entre a União Soviética, a atual Rússia, que atualmente também está em guerra, né, com a Ucrânia. Ou seja, a gente está... Há mais de 2 anos, né? uns quase 4, né, Júlia? Quase 4 anos que a Rússia, a antiga União Soviética, está em guerra com a Ucrânia. Isso acaba gerando um desconforto internacional e medo, né, na Europa inteira. Também estamos gerando um cagaço, porque a gente não sabe
se vai ter consequências dessa guerra para a América, tanto do Norte quanto do Sul, né? Com certeza vai ter, né, Júlia? Com certeza. E a gente vê que essa rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos acabou gerando duas questões. A gente teve a fundação da República Popular da China, né, com Mao Tse-tung, a fundação da República Popular da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, e a fundação da República Democrática da Coreia do Sul, o que a gente conhece hoje como Seul-Coreia, né? Então, o que acontece? Essa guerra tarifária acabou respingando na China, o que é um grande problema, porque ela é a segunda economia, a segunda maior economia do mundo, né? Então, se, o, se, a, se, o, se a guerra tarifária continuar, vai acabar gerando um grande problema econômico para o resto do mundo, porque grande parte dos produtos chineses vão pro mundo, né? E um dos maiores consumidores desse produto é o Brasil, né, Júlia? Sim. Né? A gente tem ela como o maior parceiro comercial. O presidente Lula, apesar de ser o maior vigarista, conseguiu acertar acordos comerciais com o Vietnã, né? Um dos principais mercados do Sudeste Asiático, com o Japão, né, Júlia? E isso deu uma segurada, porque a gente tem como parceiros comerciais os Estados Unidos e a China. Então, já que as duas maiores potências estão em guerra tarifária, é bem justo que a gente diversifique o nosso mercado, até para a gente não falir, né, não ser atingido num fogo cruzado. E o Congresso, recentemente, aprovou uma série de medidas que nos possibilita responder a essa guerra, né? Tarifando também os produtos americanos, como os outros países estão fazendo. Só que o presidente, o nosso presidente, está hesitando muito em executar esse projeto de lei, porque ele acredita muito no diálogo. Eu pessoalmente acho que o Brasil deve responder à altura, porque ele é um dos maiores economias do mundo e a principal economia que sustenta a América Latina. Então, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que responder imediatamente, né? Mas essa é a opinião desse humilde YouTube. Bom, esse vídeo foi uma sugestão da minha mãe, né, doutora Conise de Magalhães Figueiredo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês podem também dar sugestões para futuros vídeos, né, Júlia? Nossas redes sociais é o Instagram do canal, meu Instagram pessoal vai aparecer aí na tela para vocês. Continue nos assistindo, já somos 224 inscritos. E meus sinceros agradecimentos aos novos inscritos, ao Lucas Bits Marinho, filho do dono do Pé da Vaca, e ao Matheus,
né, que a gente a gente teve lá no restaurante dele. E é um restaurante muito bacana. Foi ontem, né? E eu espero que vocês tenham gostado, se divirtam vendo o nosso trabalho, tá? Esse vídeo é um vídeo de geopolítica para vocês entenderem a gravidade da guerra tarifária, tá? Todos os canais do YouTube estão fazendo um vídeo dando a sua opinião. Essa é a minha opinião. E como diz um colega meu do YouTube aqui, o Tinoco, né, do Tinocano TV, continue sempre vigilantes e lembrem-se, a existência é passageira. Um grande abraço para vocês e tchau!